Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Uni 360 aqui na Univale TV. Hoje a gente traz uma personalidade aqui de Governador Valadares, região que se dirá Brasil e mundo, né? A gente recebe José Altino Machado. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre comunicação e principalmente sobre a história de vida dele aqui em Governador Valadares para o mundo. José Altino, seja muito bem-vindo à Univale TV e ao nosso programa, né, Uni 360. E eu gostaria que você começasse contando para a gente um pouquinho da sua história. Quem é o Altino Machado? Muito obrigado mesmo a vocês todos. E eu era um estudante muito curioso. E muita gente se engana até dizendo que eu sou inteligente. Não, nunca fui inteligente. Eu sempre fui muito curioso com as coisas. E, por incrível que pareça, a mãe da inteligência é a curiosidade. Sim. Se você for uma pessoa curiosa, em pouco tempo vão te chamar também de inteligente. Porque você só aceita as coisas depois que você souber o porquê delas. E isso é importante para cada um, para cada estudante. E esse porquê te convencer, né? Tem que convencer. Essa é a verdade. Mas eu sou nascido aqui, aí morava na Fazenda Cedro, uma fazenda que meu pai chamava Fazenda Informação, que era Mata Bruta. Olha, para você ver, Fazenda Informação, o nome já bem sugestivo, né? Naquele velho tempo de Figueira, do Rio Doce, mas que tinha acabado de se transformar em Governador Valadares. E uma coisa que eu gosto de contar em Valadares é que no lançamento da cidade, ali na sacada do Hotel Rio Doce, o povinho lá embaixo e tal, aí veio Getúlio Vargas, veio o Benedito Valadares, que era o governador, e lá estava meu pai e minha mãe. Minha mãe muito nova, minha mãe sempre foi muito politizada demais. Aí ela escutou, eles estavam vindo de uma outra cidade que colocaram o nome de Presidente Vargas. Cidade bonitinha, toda arrumadinha. Ela escutou o Benedito falando com o Getúlio. Ah, não, presidente, o senhor botou o nome seu numa cidadezinha bonitinha, limpinha, toda calçadinha, e bota o meu nome na porqueira cidade dessa? Nossa senhora, a mãe escutou e queria dar porrada no homem e reclamou, não põe o nome desse homem mais não, e tudo, e pai está assim, quieta, Aurita, pelo amor de Deus, Aurita, quieta, Aurita. E ficou aquela meia confusão e foi um custo pai até tirá-la de lá por causa disso. Foi a primeira a reclamar o nome da cidade. Mas se merecido ou não, nós nos tornamos a cidade que hoje temos aqui. Né? E hoje temos orgulho de ser valadarense. E foi aqui que eu fui inventando moda de ser criado, tanto no reino da comunicação quanto no reino rural, essa coisa toda. E sempre fui muito feliz aqui, embora tenha feito troços inimagináveis em outros lugares do Brasil lá fora. Altino, eu trouxe para esse bate-papo com a gente os nossos estudantes de comunicação, que são estagiários aqui na Univale TV, que é o Vitor e a Amanda Oliveira. Trouxe também o Lauro Cassini, que é parte também da Univale TV e estudante de psicologia aqui na Univale, para a gente falar um pouquinho desse universo da comunicação. Conta para a gente como é que foi a sua inserção nesse universo também. Eu fui dirigente estudantil em 2 estados diferentes, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo. E escrevo, desde que era menino, 10, 9 anos, tinha mania de escrever. Aí já aos 13, 15 anos, quando eu fui para Espírito Santo, escrevia no Jornal de Vitória e escrevia nos jornais daqui. E aos 14 eu já era radialista aí na rádio em Bituruna, aqui em Valadares. Então sempre mexi com comunicação. É engraçado que nós tínhamos discussões e brigávamos ao vivo nos microfones das rádios, com o Parajara dos Santos, e todo mundo achava que aquilo era combinado, mas não tinha nada combinado, era briga mesmo. E isso é que fez a gente a vontade de participar. E o importante da comunicação, que eu acho hoje em dia, que houve um problema seríssimo no governo militar, no tempo do governo de excepcionalidade, que foi o governo militar, não digo ditadura, porque se tinha um Congresso funcionando, não era ditadura. Mas ele cometeu um engano terrível, que foi tirar a política das escolas. Aí, no momento que ele tirou a participação política dos educandários, ele interferiu na usina que projeta e constrói líderes no país. Sim. E aí sobrou para a comunicação transportar a imagem das lideranças para o país. E o que aconteceu? Não prepararam as nossas universidades para preparar nossos estudantes para esse caso. Quer dizer, há pouco tempo escrevi até um artigo, o culpado somos nós.
da comunicação. Uhum. Porque hoje o que tem para chegar, para construir o país através das eleições democráticas, é a comunicação, é o poder da comunicação. Então está acontecendo uma coisa assim singular. Ou nós não estamos com a correta informação para os eleitores, ou estamos dando a comunicação que nós desejamos dar e que não é aquela receita necessária para que o eleitor entenda de fato, como deve o valor do seu voto. Pode ser isso. Ou nós estamos passando a mensagem que nós queremos e não aqueles desejam e precisam. Então nós ficamos no meio do caminho com a comunicação. Nós estamos falhando em alguma coisa a ser estudada. Que a comunicação não é bem a que nós gostamos de e queremos dar. Muitas vezes elas são necessárias. E esse é o problema que eu vejo. E um outro problema maior é que as grandes redes de comunicação, elas optaram por contratar mais gente, dispensando os grandes jornalistas opinativos que o Brasil tem. Que são referência. E isso distorceu. Você lê coisas no jornal chamativas. Se não tiver sangue, então todo mundo na comunicação está muito bom de informar acontecimentos. As causas e efeitos ninguém está levando. Você acha que o jornalismo, a comunicação no caso, né, ela está um pouco rasa, então? Ela não tem profundidade? Não, não é rasa. Existe uma preocupação da publicação, como eu disse, do acontecido. O feito, o que ocasionou, não está sendo buscado. A consequência do fato também não está sendo buscado. Você tem que usar a comunicação não é só para informar o que está acontecendo, você tem a obrigação para com o país, para com a nação, de dizer por que está acontecendo aquilo. Por que nós estamos tantos moradores de rua? Por quê? Por que está acontecendo isso? O que acontece? Não adianta você ficar divulgando, nós estamos aí com 350 mil moradores de rua no Brasil hoje. Não adianta. Tem que buscar o porquê. O que acontece. Não adianta ficar recriminando aí porque o povo fica votando no Lula. Tem que buscar o porquê. Talvez ele esteja sabendo conversar mais com o povo do que nós, comunicadores. Porque a comunicação é que a pessoa entende, não o que você diz, né? Exatamente, a linguagem que ele entende. Então, a partir do momento que você acha essa vertente, né, essa veia comunicacional, em que a pessoa está entendendo, de fato, o seu discurso, você consegue mobilizar muito mais, né? O maior problema é que o setor de comunicação hoje ficou muito jovem demais. Quer dizer, nós chegamos ao ponto de alguns da comunicação, por exemplo, acharem que tem facilidade até para se candidatar e presidir um país como o nosso. Sim. Como se presidir um país como o Brasil não precisasse de preparo nenhum. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, assim... Tornou-se uma coisa incrível. Eu falo abertamente. Quer dizer, um país que se acha graça de um apresentador domingueiro de televisão dizer que quer ser candidato a presidente da República, está brincando. Aí o outro lá, cantor lá do Nordeste, também quer ser presidente do Brasil. Que é isso? Que responsabilidade muito, né? É essa? Quer dizer, tem que existir um preparo. O país hoje é grandioso demais da conta. Hoje, quem conhece o Brasil no interior, o Mato Grosso, os outros, o Pará, o interior, política fora, vai ficar admirado o país que nós temos hoje. Hoje, a população mundial, há 10 anos atrás, não chegava a 6 bilhões. Hoje nós estamos esbarrando nos 8,5. Quer dizer, aí tem gente assim que condena o agronegócio, condena o desmatamento, mas prefere trazer a informação de ter o Brasil como destruidor do meio ambiente e das coisas. Aí as informações a comunicação teria que buscar o porquê. Por que você está dizendo isso? Tá bom, você está defendendo o meio ambiente desta maneira? Mas porquê? Por quê? Se quem pode conservar e destruir o meio ambiente é o homem, por que você não prega para investir no homem? Se é ele que pode ocasionar mal ou bem. Mas não, prefere muitas vezes investir na repressão da atividade humana. Quer dizer, isso a comunicação tem que mostrar, não ficar e tomar lado daquilo que é certo no discurso, mas mal na humanidade e mal no cidadão brasileiro.
Quer dizer, essas coisas que a gente busca no setor de educação, e isso que eu acho que os jovens devem procurar. Não aceita a conversa sem perguntar por que não. É a primeira pergunta. Por no quê? jornalismo, a gente tem, né, o lead, que a gente responde o que, quando, como, onde, por quê. Então, assim, são as 5 perguntas que a gente tem que responder. Então, o jornalista em si, ele é incitado a responder essas perguntas para, seja o telespectador, seja para o leitor. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande ser comunicador, né? E tem certas pessoas que não percebem o quanto a linguagem, o seu discurso pode mobilizar, quanto ele pode ajudar no fortalecimento de determinado assunto ou até mesmo destruir reputações, instituições, né? Posicionamentos, enfim. Eu fui convidado a escrever para um jornal no Rio de Janeiro, O Dia. Aí eu fui na reunião nossa lá, falei assim, poxa vida, mas você só publica coisa de sangue, a pena para sempre está com sangue, com tiro, não tem um jeitinho de levar isso para um lado mais humano e político da sociedade nacional? Ele falou, aí o jornal não vende. Quer dizer, matou a ideia no nascedouro. Eu falei, então não adianta escrever aí, não vai resolver. E assim, Altino, a gente sabe que para se comunicar, para falar sobre determinado assunto, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, tem que ler. Onde que você busca informação hoje? Eu sempre busquei nos locais. Eu tive a graça de frequentar praticamente o Brasil inteiro. E sempre fui bem recebido em todos os lugares que fui. Fui homenageado pelo Exército Brasileiro em 84. Fui homenageado com a estadia num presídio lá em Roraima em 85. Nossa, quer dizer, tudo isso aconteceu na minha vida. Inclusive, você vê, eu fui preso porque eu regressei a um lugar que nós havíamos construído por estar dentro da suposta área indígena. Eu estava a 3 quilômetros da fronteira nacional. Lugar antigo, nós que tínhamos construído a pista na década de 70 e tudo. Aí aprenderam, não, você está dentro da área indígena. Nem tanto, eu também fui um tanto errado, porque mandaram a polícia e eu submeti a polícia. Falei, não vou sair, velho. Se eu tiver uma ordem de um juiz, eu saio, mas sem ordem de juiz eu não vou sair. Aí talvez com justa razão eu tenha prendido depois. Mas a Constituição Federal falava que não existia área indígena mesmo 50 quilômetros da fronteira. E você estava a 3, né? E eu estava a 3, e mesmo assim alguém disse que era. E esse é um dos maiores perigos que você tem numa nação, que é o que está acontecendo agora com a gravidade que ninguém está percebendo. A lei no Brasil está se transformando em vontade humana. Hoje é a vontade do julgador que está valendo. Hoje nós chegamos ao absurdo ontem de vermos um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que o Senado Federal não tem poderes para abrir o impeachment de um ministro deles. Isso é incabível na nação democrática. Você não entende. E eu não vi ninguém da imprensa batendo. Não houve assim um questionamento, mas o que leva um homem desse? Ele está senil ou está doido? Ou ele está num país que nós não conhecemos. O ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que o Senado não tem poder, ou se o Senado tem o poder de destruir até o presidente da República, como é que se explica isso? O órgão... Quer dizer, e não houve um questionamento maior da imprensa. Houve até um sentido assim de, talvez até gozando ele, mas o homem, para mim, só pode estar meio doido. O poder subiu na cabeça de todo mundo ali, estão se achando os imperadores das razões nacionais. Nem do país, mas das razões nacionais, o que é muito pior. Mas é isso. José Altino, conversando com alguns jovens, eu, né, que estou lá na universidade estudando, nesse assunto de política, conversando com os jovens, muitos dizem que eu desisto de política não vale nada, eu não vou votar em ninguém, vou anular meu voto, nunca vou votar porque eu desisto da política. O que você diria para esses jovens? Qual a resposta que você daria no sentido de acreditar na política e que é ela que vai jogar ou regredir o nosso país? Quem conduz a vida de toda uma nação é a política. E não tem como ser diferente. Ou é política com democracia, ou é política com ditadura, seja lá com o que for. Quem conduz é a política.
ela é que vai determinar a emissão da sua certidão de nascimento, ela vai determinar a condução de toda a sua vida civil e ela vai determinar até seu atestado de óbito e cancelar seu CPF, sua conta no banco. Tudo é política. Então, se ele se acha tão bom que não participa da política, então ele está abrindo espaço para quem? Para qualquer vagabundo ficar no lugar dele. E qualquer pessoa decidir por ele, né? Então, esse negócio de dizer que não gosta de política é o assassino da boa-fé nacional e da necessidade nacional. Talvez o país esteja precisando da inteligência dele, ele não sabe disso ainda, não? É verdade. Mas isso é uma coisa que não se deve dizer nunca. Eu, no princípio, lá na Amazônia, eu não dava muita confiança para políticos, mas me arrependi muito, porque eu acabei vendo que quem escrevia as coisas que nós haveríamos de viver eram eles. Por mais que eu fizesse as coisas lá, com uma liderança de certo prestígio lá, não estava resolvendo. Faria como eu queria. Sim. Porém, não acontecia, porque eu não conseguia escrever. Eles me enviam, me recebiam e tudo, mas a nossa democracia no Brasil tem um mal feroz que nós precisamos arrumar. Nós precisamos arrumar. Esse negócio da maioria aqui é complicado. Você veja bem, se você pegar a bancada de São Paulo sozinha, só a bancada de São Paulo, é maior do que toda a bancada da Amazônia e do Centro-Oeste brasileiro. Nossa. Como é que você faz uma legislação para a Amazônia? Aí a Marina Silva, ela foi eleita deputada lá pelo Acre e depois não seria eleita nem síndica de prédio mais lá no Acre. Ela foi para São Paulo, uma rica ONG de São Paulo, pegou a Marina e a elegeu deputada por São Paulo. Aí o Lula vai, já que recebeu financiamento também dessa ONG de campanha, a coloca como ministra. Ela nunca visitou, nunca andou na Amazônia. E hoje ela que determina as coisas na Amazônia, você jamais conheceu ter aquilo. E acontecem outras coisas assim, incríveis, baseado em grandes bancadas que resolvem as coisas lá para a Amazônia. Você sabe, quem não sabe aqui no Brasil, nós temos um problema grave aqui que nós não resolvemos até hoje, desde a descoberta do Brasil, que é quanto aos índios brasileiros. Eles são nacionais? Não resolvemos ainda. Eles são povos autônomos? Não resolvemos ainda. Eles são incapazes? Sim, a lei fala que sim, que eles são tutelados. A terra é deles? Não, não é deles. Marcam no mapa uma porção de terra e diz que é para uso deles, mas não é deles. Então nós não resolvemos essa porção de coisas. Se eles são tutelados e cuidados pelo governo forte, pelo Congresso, pela presidência, como é que você pega o órgão de tutela deles, que é a FUNAI, e entrega para um índia dirigir? Como é que se explica que a pessoa tutelada vai dirigir um órgão de tutela de alguém? Não tem sentido as coisas. Aí, não pode explorar ouro, não pode explorar minério, não pode explorar nada. No entretanto, tem índios, chavantes, carajás, criam gado, plantam soja, são riquíssimos. Quer dizer que isso pode, o minério não pode. Então você tem uma série de incoerências relativas ao saber e ao conhecimento do que tem que ser feito. A primeira solução dos nossos índios é resolver se são nacionais ou se eles não são. Se eles forem nacionais, tem que dar obrigações e deveres para eles. Se eles não forem nacionais, não, são eles, são autônomos, são. Então, dá autonomia política para eles e dá a terra deles e deixa eles criar o país deles. E eles entram no protetorado da ONU. Mas isso nós não resolvemos, nem nós não queremos isso. Então fica esse impasse centenário aí, que você só escuta falar, vale a pena. E eles continuando matando arara, matando coisa para fazer pena, para fazer de conta que é índio. Quer dizer, você assiste coisas da comunicação que convence. Como é que se explica que aquela menina vai naquele encontro do clima-tempo na Escócia, por exemplo, foi o ano passado, me parece, o ano atrasado? Uma índia suruí, toda vestida de índio, foi lá e falou em nome dos povos indígenas. Nem falar suruí ela fala. Eu fui atrás para saber, eu nunca vi essa liderança aqui na Amazônia, como é que se explica isso? Não, ela é simplesmente, ela é mestiça, filha realmente de um índio com uma senhora da sociedade da cidade de Cacoal, lá próximo ao aldeamento dela, mas nem fala isso. Uma ONG que pegou, ela é bonitinha, parece.
É aparente, né? É, Uma aparência. Então, você quer ver mais comunicações, grandes erros das grandes redes de comunicação? Aparece uma índia, também mataram muita arara para fazer ela de índia, toda fantasiada, denunciando que no Rio Curuá, lá no Pará, existia um pessoal de garimpo dos Rio Curuá, dentro da área deles. A Polícia Federal não encontrou. E a Índia na televisão, na Globo, falando que eles estavam lá. A gente vai ter um trem errado. Olha. O pessoal, quando foi encontrado, o pessoal apresentou a documentação toda, estava tudo certinho, mas com a denúncia insistente dela na televisão, queimaram as coisas do pessoal. Quando foi ver, ela era esposa do diretor do IBAMA. Fotografou ela de índio, botou na Globo, quer dizer, com 30 segundos de Globo, destruiu a vida de uma família inteira que trabalhava lá. Altino, então, esses são percalços da comunicação. é isso que eu ia te perguntar. Como é que você vê, então, os desafios da comunicação, da verdadeira comunicação atualmente? Eu falo assim de forma geral. A falta de vergonha com a verdade. Porque hoje ela é usada a fins. Ela não é usada para informar ninguém com honestidade. E esse é que está o problema. E eu acho que as nossas escolas têm que fazer, nas escolas, as aulas de comunicação, o culto à verdade da informação. Ele pode lançar as vontades particulares dele, dizendo que são vontades particulares. Não há nada que impeça isso. Não há nada que impeça o estudante de comunicação de expressar a sua tendência política, a sua tendência de como é que ele quer que as coisas sejam, desde que ele diga que ele quer que as coisas sejam assim. Mas colocar como uma verdade para todo mundo, isso faz mal ao país inteiro. Então você pega a Folha de São Paulo. Outro dia eu li na Folha de São Paulo, eu sou, acho que um dos raros assinantes da Folha de São Paulo até hoje, mas eu gosto de ler no papel, eu não gosto. E eu escrevi muitos artigos para a Folha de São Paulo também. Estou acabando de brigar com ele, eu sou de coisa. Mas eu li na Folha de São Paulo que o Lulinha tinha ido para a Espanha, que todo mundo diz que o Lulinha não tem nada, que o Lulinha é um químico e todo, que o pessoal que está maledicente, que ele estava indo para a Espanha. Bom, eu conheço o Lulinha, eu conheço as coisas que o Lulinha tem. O Lulinha tem 510 mil reses na Amazônia. O Lulinha tem um dos jatos mais rápidos que a Cacela fabricou, que é o Citation 10. O Lulinha tem uma fazenda na Terra do Meio, da Agropecuária Santa Bárbara, com 45 mil reses só essa fazenda. Eu posei nessa fazenda, lá dentro do hangar, tinha um helicóptero. Eu falei, pô, o que esse helicóptero está fazendo aqui? E uma pista asfaltada no meio da mata. Por isso que eu posei. Falei, de quem é isso? Não, é do Lulinha, tal. Tá bom. O helicóptero lá, eu falei, mas por que esse helicóptero está aí? Não, porque quando ele vê, ele não quer percorrer a cavalo, aí ele percorre com o helicóptero. O Lulinha tinha na fazenda Fortuna, no Rio Telespires, ele tinha lá 205 mil reses. Ele tirou, levou tudo para o Pará. Todos os bens dele hoje estão no Pará. E por isso a família que governa o Pará tem 3 ministérios e outras coisas mais, que se acautelam os bens do rei e do filho do rei. E falam isso, tomar o caso. Eu questionei a Folha. Ninguém para o editor da Folha, mas o que é isso? Vocês publicaram uma notícia dessa? Foi embora para a Europa porque é químico? Nós todos estamos sabendo que ele era sócio do Daniel Dantas, o rebanho tinha 905 mil reses. O Daniel Dantas espanchou a sociedade com ele e tirou os machos e ele ficou com as fêmeas, 510. Nós todos sabemos disso aqui na Amazônia. Mas acontece, né, Zé Altino? Informação, tudo, mas... Quer dizer, quem escreveu é responsável pela informação. Eu falei, não é não. O responsável pela informação é o editor da revista. Mas hoje não resolve. Se você jogar no nosso judiciário, ele está todo comprometido, nem adianta. Nem adianta você questionar qualquer coisa. É por isso que tem que voltar a reinar a comunicação. A comunicação tem que ficar boa, a comunicação tem que ficar rápida. E sem polêmica, a comunicação não vai a lugar nenhum. Tem sempre que abrir polêmica. Sim. O porquê, ele é o estalo, né? O stick. Abrindo a polêmica, a comunicação, a verdade aparece. Agora, vocês querem o pior para vocês? Ser jovem não adianta que não funciona. Eu, na idade que eu estou,
eu tenho que tomar cuidado com o que faço, com o que digo, com o que escrevo. Porque quem vai pagar a conta não sou eu. A mim eles não têm vontade de encarar nenhuma, porque fica pior, que aí vai aparecer mais o que eu digo e o que eu faço. Quem é que eles vão prejudicar no meu caso? Aqueles que me seguem, os meus parentes, a minha coisa. E os jovens, igual vocês não se importam com isso, vocês não têm, quer prejudicar vocês, usando um termo bem chulo, vocês escroteiam, bota para quebrar. No Espírito Santo, nós fizemos algumas reuniões lá com o pessoal do transporte, para dar a carteirinha de estudante para transporte, que antigamente tinha, para transporte público. E eles estão querendo aumentar o negócio, querendo falar, não aumenta não, não aumenta não. Aumentaram. Aí nós trouxemos a Operação K, de caristia. Só teve uma empresa de ônibus, que é a Jucutuquara, que não teve todos os ônibus quebrados. Os outros ônibus de Vitória, nós quebramos tudo. Nossa Senhora. Aí pai chegou, você ficou doido? Quer dizer, pai foi me buscar na Áustria, preso dentro de um congresso estudantil. Eu falei, pai, tem que ser assim. Você não pode concordar desde a escola. Por que Sócrates tomou cicuta? Por causa da participação. Qual foi o primeiro grito de liberdade do Brasil que aconteceu pela independência? A Faculdade de Direito de Pernambuco, Recife. Qual foi o segundo para transformar o Império em república? Faculdade do Largo de São Francisco, São Paulo. Sempre nas escolas, sempre na juventude. Se não deixar a juventude ter a política interna, um diretório aqui disputa a posição da política interna, quem é que vai dirigir, quem não vai, criar correntes diferentes dentro do educandário, não vai criar liderança amanhã, ué. Na época que estavam vendendo a Vale do Doce, que eu fui mortalmente contra, eu e o ministro Aureliano Chaves, foi governador de Minas, vice-presidente da República, nós corremos todas as universidades e escolas. Não pode vender, não pode vender. Mas não é porque nós somos esquerdistas nem nada, não. Não podia vender porque era grande demais. Pouca gente sabe que essa estrada de ferro não é da Vale do Rio Doce. Essa estrada de ferro é pública, é do governo federal. E ninguém praticamente sabe nem falou que venceu esse ano, agora 2025, a concessão dela. Fizeram a maquiagem, aí ela inventou até um trem noturno para satisfazer a sociedade, para ninguém tocar no assunto. Mas vocês ouviram falar que venceu a coisa? Não. E para vocês verem, lá o Carajás, na época, nos custou 18 bilhões de dólares. Custou o Carajás, que nem era nosso. Eles já tinham dado a concessão para ser explorado pela US Steel americana. Tomaram, os garimpeiros providenciaram uma lei totalizando 50 milhões de dólares para eles poderem indenizar a companhia americana para ela ir embora. E isso os garimpeiros fizeram para indenizar para o Serra Pelado. Aí a Vale assumiu o Serra Pelado, só que a Vale era uma empresa pública. Isso era uma coisa diferente, mas custou 18 bilhões de dólares. Aí nós temos um presidente de república que vende a companhia por 3? Por 3? E ninguém fala nada? A imprensa não fala nada? E você sabe por que isso passa? Porque a juventude não falou nada. A juventude está... A juventude ficou calada. E os grandes responsáveis não podiam falar nada, senão o governo prejudicava eles. O governo tinha braços para prejudicar os grandes empresários, os outros banqueiros, os outros políticos, mas não teria braço para enfrentar os jovens, como o Collor não teve quando os jovens se insurgiram contra eles. Então, por isso que o peso dos jovens na política é muito grande. Então, um caso desse da Vale, faça uma conta para vocês verem. Nós tivemos nas universidades. E os jovens nos perguntavam, o que nós podemos fazer? Eu falei, gritem, participem, discutam. Você está vendendo a companhia por 3, a companhia lá em cima custou 18, a daqui foi de graça. Minas Gerais inteiro foi de graça, não pagou nada. Só os interesses da Vale em outras empresas de fora superavam esse número, muitas vezes, só a parte dela na Uzi Minas e nessa empresa de papel de celulose que nós temos, valia mais do que isso. E tudo aconteceu pela ausência da juventude. Porque as outras empresas não podiam tomar frente, não, vamos brigar por isso, vamos jogar, não, aí o governo ia em cima dela. A primeira coisa, o governo ia mandar a receita, mas não sei o quê, você perseguia aquela coisa toda. Quem é que persegue jovem no Brasil? Só a polícia quando eles exageram, mas ninguém.
Então a participação da juventude é muito importante. Nada existe sem a participação dela. Nenhuma democracia para de pé sem a participação da juventude. E a juventude estando bem informada, aí ninguém Ela segura, bem né? informada, ela vai à frente. Então esse recado que você deixa para a juventude é ser sempre protagonista, nunca ficar aceitando tudo e sempre perguntar, como você disse, por quê? Por que isso está acontecendo? Porque a maioria dos jovens hoje em dia aceitam tudo, sabe? Desenha assim, isso, e aí tá tudo bem. Não, mas isso foi Precisa motivado muito por uma ser- violência da lei. Questionar. Não, mas foi questionar motivado muito. por uma violência da lei. Eu me lembro disso quando ocorreu. Sim. Eu participei, ajudei, né, durante a Revolução, tudo, que eu era contra o status quo que existia no Brasil na época. Aí até que no dia 4 de abril de 64 incendiaram o prédio da Uni no Rio. E eu fui lá com meu pai, cheguei para o general e falei, pô, mas incendiar o prédio da União Estudantil? Ah, por quê? Ah, Zaltino, tá cheio de comunistas. Eu falei, mas daí, tira os comunistas, mas incendiar o prédio de cima da organização estudantil? Vai cortar a organização estudantil da vida nacional? Não, nós vamos deixar, né, Zaltino? Mas gente escolhida, né? Eu falei, como isso? Eles é que têm que se escolherem, eles é que têm que se conduzirem. Mesmo que escolha, todo jovem entre 17 e 18 anos até 22, 23, ele é meio socialista, ele é meio comunista, ele é meio esquerdista, tudo. Tudo ao mesmo tempo, né? Aí ele vai até os 25, 26. Ele é inteligente. Mas se ele passar sendo isso tudo depois dos 25, não, ele é burro mesmo, pode esquecer. Ele vai. Mas até isso ele é um contestador. E tem que ser um contestador. Senão as coisas vão ser sempre do jeito que acomodou-se. Que o problema nosso da idade é a questão da acomodação. Por isso que nós não podemos ter presidente de república menino. Nós não podemos. Nós não podemos ter presidente de 40 anos, presidente de república, igual o Collor. Olha o que aconteceu. O cargo de presidência da república é 55 para frente. Porque para presidente você precisa ter tolerância, você precisa ter cuidado, você precisa ter prudência e, principalmente, você precisa ter uma convivência com os contrários muito forte. Você não vai governar só para você e nem para aqueles que te elegeram. Você vai governar para um país todo. Então, muitas vezes acontece, o prefeito daqui de Valadares, quando ele fala, então, esse pessoal é lá do PT, esse deputado que disputou com ele é do lado contrário, o pessoal lá do Samaritano é do lado, não quer nem saber. Não quer saber, sim. Ele é prefeito de todos. Ele é prefeito da cidade inteira. Quer dizer, qualquer rusga nesse sentido prejudica a todos. Mas no velho se fala isso, quer dizer, desequilibra a boa vontade de uns com os outros. Mas o jovem não, o jovem chega e fala e está acabado. E é por isso que vocês têm que participar. Esse é o recado que a gente pode dar. José Altino, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa oportunidade, por compartilhar com a gente, né, conhecimento sobre comunicação, sobre vida, sobre política, né, que é tão importante. E dizer que a Univale TV, a Univale estão de portas abertas para te receber sempre que você quiser e puder nos atender, para bater sempre esse papo gostoso. Não, muito obrigado por estar aqui, a honra que você me deu, mas eu queria pelo menos ouvir uma pergunta daquela mocinha sorridente ali. Uma pergunta dela me satisfaz. Eu tenho, assim, um comentário a fazer, né, de tudo que eu entendi do que você falou, é que é muito importante nós jovens questionarmos sempre para a gente ver as mudanças acontecerem, né? Porque se a gente ficar calado, ficar sempre parado, vai continuar do mesmo jeito e nem sempre vai estar bom. A gente precisa sempre questionar para acontecerem as mudanças. Não necessariamente, como você falou, quebrando tudo, mas questionar para mudar alguma coisa. Pois é, você devia ter perguntado assim, o que você veio fazer aqui? Mas eu que agradeço sinceramente para vocês, viu? Muito obrigado pela honra. Ficamos lisonjeados com a sua Eu presença espero aqui. continuar merecendo estar aqui com vocês. Prazer. Falou. Tá bom? Gente, então a gente termina esse Uni 360 tão bacana, tão rico de mensagens para você jovem, para você adulto, para você criança, para você já na terceira idade, na melhor idade. Então, assim, vamos questionar, vamos sempre dizer o porquê, porque isso vai mudar toda a nossa realidade, né, Altino? Com certeza. Te esperamos na próxima edição do Uni 360. Tchau!